Ela colocou o envelope sobre a mesa com uma firmeza que não era dela. Olhei para ele, depois para o rosto dela, esperando algum sinal de que tivesse dado um passo em falso. Mas minha filha não piscou. A voz dela estava firme quando disse: "A mamãe quer que você assine isto." Não estendi a mão para os papéis. O silêncio se prolongou, pesado, mas não insuportável. Já vivi tempo suficiente para saber que o silêncio incomoda os outros mais do que me incomoda. Ainda assim, o peso daquele envelope pressionava meu peito. "Meu nome é Harold", disse a mim mesmo, sustentando o momento. "Tenho 48 anos e trabalho na Midline Supply há 32. Os fatos nunca me traíram. Eles me ancoram em uma realidade que papel nenhum pode tirar de mim." "Você entende o que é isso?", perguntou minha filha, tentando preencher a pausa. "Eu sei ler", respondi, em tom sereno, nem áspero nem suave. Os lábios dela se comprimiram. Não parecia zangada. Parecia distante, como se fosse uma mensageira trazendo notícias que não lhe diziam respeito. Esse distanciamento cortava mais fundo que o conteúdo do envelope. "Por que você?", perguntei baixinho. "Ela achou que seria mais fácil", respondeu. Sem hesitar. Sem pedir desculpas. "Mais fácil para quem?" "Para todos." Deixei as palavras pairarem. Minhas mãos permaneceram imóveis sobre a mesa. Senti a urgência crescer, perguntas exigindo respostas, acusações implorando por voz. Mas não lhes dei ar. "Você mesma poderia ter me dito", falei, como se ela não estivesse diante de mim, mas como se eu falasse diretamente com a mãe dela através dela. "Só estou repassando", disse minha filha. Não havia raiva no tom dela, nem tremor de conflito. Apenas a precisão de quem entrega instruções. Não era crueldade, era algo mais frio. Indiferença. Recostei-me um pouco, sem tocar nos papéis. Ela não quis me encarar. Achou que assim evitaria uma briga. Ela se enganou, falei. Não sobre evitar uma briga. Sobre evitar a mim. Pela primeira vez, os olhos da minha filha vacilaram. Um pequeno sinal de que minhas palavras tinham atravessado o escudo que ela carregava. Mas ainda assim, permaneceu ali, esperando que eu cedesse. Não lhe dei nada. Nenhuma voz erguida, nenhum pedido, nenhum desespero. Apenas silêncio. Os papéis ficaram entre nós como um veredito já decidido. Mas eu sabia melhor. Nada está decidido até que eu escolha agir. O que ficou comigo muito tempo depois de ela sair não foi o envelope. Foi o modo como ela não vacilou, não hesitou, não se suavizou ao entregá-lo. A dor não estava na ausência da minha esposa. Estava no distanciamento da minha filha. E assim fiquei ali, quieto, o envelope intocado, deixando o silêncio falar por mim. O envelope permaneceu sobre a mesa muito depois de ela sair do cômodo, mas meus pensamentos não ficaram nele. Eles voltaram para trás, para os lugares onde as rachaduras começaram. Não foram súbitas. Chegaram em silêncio, como a lenta erosão da pedra. Ela costumava me contar sobre o dia dela. Pequenos detalhes, o aniversário de alguém no escritório, um problema com um cliente, uma nova ideia para a cozinha. Com o tempo, essas conversas foram rareando. Ela chegava mais tarde em casa, suas palavras mais afiadas, o tom ríspido quando eu fazia perguntas simples. "Dia longo?", eu perguntava. "Todo dia é longo", ela respondia, sem olhar para mim. Eu dizia a mim mesmo que era o trabalho. Todo mundo fica cansado. Mas a distância nunca se fechava. Havia jantares em que o silêncio cobria mais espaço que a conversa. Eu comentava sobre a comida ou o clima, e ela apenas assentia, distraída, os olhos no telefone. "Você está me ouvindo?", perguntei uma vez. "Claro", ela disse, sem levantar a cabeça. Não estava. Não era só silêncio. Eram as pequenas mudanças no respeito, quase imperceptíveis se você não olhasse de perto. Um suspiro quando eu falava demais. Um revirar de olhos quando eu sugeria algo. Um frio você não entenderia quando eu oferecia uma opinião. Eu entendia mais do que ela imaginava.
Nossa filha percebeu a tensão, mas em vez de diminuir a distância, começou a se alinhar à mãe. Sutil no começo. Ria das reclamações da mãe, defendia suas respostas afiadas, olhava menos para mim quando as conversas azedavam. Uma noite, perguntei à minha esposa se havia algo errado. "Por que você acha isso?", disse ela, já irritada. "Porque a gente não conversa mais." A resposta foi rápida: "Talvez eu não tenha mais nada a dizer." As palavras não gritaram. Não precisavam. Carregavam final. Vi nossa filha escutando do corredor. Ela não falou, mas percebi o jeito como seus olhos se moviam, como estudava mais o meu silêncio do que o tom da mãe. Era como se estivesse aprendendo de que lado da história deveria acreditar. A verdade é que nunca levantei a voz. Nunca lhes dei o espetáculo da raiva. Achei que a calma nos manteria unidos. Em vez disso, deu a elas permissão para decidir que eu não tinha força. Foi ali que começou a lealdade dela se afastar. Aos poucos, ela passou a refletir a impaciência da mãe, até o dia em que carregou a mensagem por ela. Volto sempre a esse fato, não o divórcio em si, mas o método. Minha esposa não colocou aqueles papéis em minhas mãos. Ela escolheu a distância. Escolheu mandar nossa filha em seu lugar. E isso, mais do que qualquer outra coisa, me mostrou que o casamento já tinha acabado muito antes de os papéis chegarem. Quando era pequena, ela costumava esperar na porta todas as noites, observando meu carro entrar na garagem. No momento em que eu entrava, ela corria com seus desenhos, ansiosa para me mostrar cada detalhe, cada cor. Eu me ajoelhava, ouvia e dizia o quanto estava orgulhoso. Naquela época, parecia inabalável, o tipo de vínculo que a distância jamais poderia tocar. Eu a ensinei a andar de bicicleta. Ela caiu mais de uma vez, ralou os joelhos, mas a cada vez eu a segurava firme, lembrando que equilíbrio vem da paciência, não da pressa. Ela carregou essas lições por anos. Ou pelo menos eu pensava que sim. Agora, quando fala, ouço a voz da mãe usando o rosto dela. "Você não facilita as coisas", ela me disse uma vez, depois de outra troca cortante entre mim e sua mãe. "Não tenho certeza do que você quer dizer", respondi. "A mamãe diz que você enrola. Que não decide. Que prefere ficar calado a lidar com a realidade." Olhei para ela, não com raiva, mas com algo mais pesado. "Você acredita nisso?" Ela deu de ombros. "Você não nega." As palavras dela pesaram mais do que deveriam, não porque fossem cruéis, mas porque não eram dela. Eram emprestadas. A mudança foi gradual. Menos conversas entre nós. Mais correções quando eu falava, como se já estivesse se preparando para defender a mãe. Eu tentava lembrá-la de quem eu era por trás do silêncio, o mesmo homem que um dia a carregou nos ombros, que ficou acordado até tarde terminando trabalhos de escola quando ela estava cansada. Mas a memória não compete bem contra a influência repetida todos os dias. No trabalho, meu colega Aaron percebeu meu afastamento. "Você tem estado quieto ultimamente", disse ele, meio preocupado, meio curioso. "Eu sempre fui quieto", respondi. "Não desse jeito. Algo está te pesando." Não expliquei. Não consegui. Perder o respeito de um parceiro é uma coisa, acontece em casamentos. Mas de uma filha? Esse é um silêncio que eu não estava pronto para compartilhar. Numa noite, ela me desafiou de novo. "Você não luta pelas coisas. É por isso que a mamãe diz que teve que fazer isso sozinha." Perguntei com suavidade: "Você acha que não levantar a voz significa que eu não luto?" Ela me olhou, incerta, mas não respondeu. Talvez não quisesse admitir que nunca tinha pensado nisso. Talvez simplesmente acreditasse no que era mais fácil aceitar. Nesses momentos, comecei a questionar não o amor dela, mas a força do alicerce que eu pensava ter construído. Será que meu papel de pai era realmente respeitado, ou sempre foi condicional, seguro até que outra voz se tornasse mais alta em seu ouvido? A resposta, se existia, não estava em suas palavras, mas em seu silêncio. O mesmo silêncio que antes ela preenchia com desenhos, agora preenchia com distância.
O jantar costumava ser o único lugar onde falávamos sem esforço. Agora era onde a distância entre nós aparecia mais claramente. Nós três sentávamos à mesa, pratos arrumados com cuidado, mas a conversa passava ao meu redor, não por mim. Minha esposa perguntou à nossa filha sobre as aulas. Estão bem, ela respondeu, cortando a comida com calma e precisão. Estou pensando em trocar de professor no próximo semestre. A mamãe acha que é uma boa ideia. É inteligente, disse minha esposa. Você não deve perder tempo com pessoas que não entendem você. Eu escutava, mastigando devagar. Nossa filha me olhou de relance. O que o senhor acha, pai? Coloquei o garfo de lado. Acho que trocar pode ajudar se você não está aprendendo o que precisa. Mas às vezes não é o professor, é como você encara o trabalho. Os lábios dela se curvaram, não em um sorriso, mas em algo levemente desdenhoso. Foi exatamente isso que a mamãe disse que o senhor diria. Minha esposa deu uma risadinha suave. Sempre a palestra paciente. Algumas coisas nunca mudam. Não respondi. O silêncio tem uma forma de se instalar mais fundo que as palavras. Elas continuaram sem mim. Falaram de afazeres, de planos para o fim de semana, de coisas das quais eu já não fazia parte. Cada comentário parecia feito para sublinhar minha irrelevância. Em certo momento, minha esposa se voltou diretamente para mim. Você nunca se importa em deixar as coisas se arrastarem, não é? Você espera para sempre antes de decidir qualquer coisa. Encarei seus olhos. Eu decido quando importa. Ela balançou a cabeça, sorrindo de leve. É assim que você chama. Minha filha riu junto com ela, um pequeno eco que doeu mais do que as próprias palavras. Recostei-me, deixando as vozes delas passarem sobre mim. Para elas, meu silêncio devia parecer recuo. Para elas, minha quietude devia confirmar a história, de que eu era incapaz de me manter firme. Mas no silêncio, eu observava os padrões se formarem. O modo como os tons delas se sobrepunham, a confiança compartilhada, a facilidade com que falavam como se o resultado de tudo já estivesse escrito. Confundiam silêncio com rendição. Achavam que a ausência de raiva significava ausência de poder. Eu deixava que pensassem assim. Porque o que elas não entendiam era que a raiva, quando desperdiçada, só alimenta o lado errado. E o silêncio, quando escolhido, acumula força própria. Quando a refeição terminou, minha filha se levantou primeiro, recolhendo o prato sem me olhar. Minha esposa seguiu, satisfeita, como se a conversa tivesse provado que ela estava certa. Continuei sentado, calmo, mãos pousadas sobre a mesa. O erro delas era simples, mas decisivo, acreditavam que quietude era fraqueza. O que não conseguiam enxergar era que quietude era minha arma. Essa percepção me firmava mais do que qualquer explosão poderia. Conheci Paul para almoçar depois de semanas evitando os convites que se acumulavam na minha caixa de entrada. Ele tem sido colega por quase 2 décadas, um dos poucos que me conhece além do trabalho. Ele me estudou por um longo momento antes de se recostar e suspirar. Sabe, ele disse com cuidado, as pessoas estão comentando. Não pedi que ele esclarecesse. Ele faria isso de qualquer maneira. Ela anda dizendo que você se afastou. Que você não conversa. Que tem sido frio há anos. Ele me lançou um olhar de desculpas. Achei que você deveria saber. Coloquei o garfo sobre a mesa. E as pessoas acreditam nisso. Ele hesitou. Você nunca foi o mais barulhento da sala. Eles pegam o seu silêncio e preenchem as lacunas. Ela diz que você é distante. Parece plausível. Não me surpreendeu. Ela sempre soube como moldar o silêncio. Meu silêncio à mesa do jantar, meu silêncio nas discussões, meu silêncio quando ela queria que eu reagisse, ela transformava a contenção em descaso. Ela diz que você negligenciou a felicidade dela, Paul continuou, abaixando a voz. Que tentou fazer as coisas darem certo, mas você a afastou. Mantive meu tom firme. E o que você acha? Ele se inclinou para frente, os olhos firmes. Acho que você não é o homem que ela está descrevendo.
Mas a história se espalha rápido. Assenti, como se estivéssemos falando sobre o tempo, e não sobre minha vida sendo reescrita. Reputação não é apenas o que você constrói, é o que os outros decidem acreditar. E ela estava se pintando como a parte ferida, a figura nobre que suportava um casamento sem amor enquanto eu era retratado como um marido indiferente. Mais tarde naquela semana, outra amiga, Marianne, alguém que minha esposa conhecia antes mesmo de mim, me abordou no supermercado. Ela está sofrendo, disse rapidamente, como se tivesse ensaiado. Ela diz que você não a enxerga mais, que se tornou frio. Eu ouvi. Não discuti. Deixá-la falar era mais fácil do que me defender contra palavras já escolhidas para ferir. Quando terminou, eu disse apenas, interessante como o silêncio pode ser tão facilmente vestido de crueldade. Marianne franziu o senho, sem saber se eu estava confessando ou resistindo. Essa incerteza já era suficiente para mim. Em casa, pensei no padrão que se formava. Para minha esposa e filha, meu silêncio no jantar parecia fraqueza. Agora, fora de nossas paredes, esse mesmo silêncio se tornava prova de negligência emocional. Ela havia encontrado uma forma de transformar em arma aquilo que eu considerava disciplina. Foi então que me ocorreu, não era apenas o casamento que ela queria desfazer. Era mim. O homem que eu tinha sido aos olhos deles por anos, firme, paciente, cuidadoso, estava sendo reescrito como uma caricatura de frieza. Não elevei a voz, nem para mim mesmo. Apenas decidi, com a calma que vem quando a raiva já se resfriou em clareza, se ela queria transformar meu silêncio em acusação, eu garantiria que ele se tornasse o seu ponto cego. Eu fiz a ligação para o advogado sem contar a ninguém. O escritório dele ficava a poucos quarteirões do meu, e marquei a consulta na hora do almoço. Sem alarde, sem anúncios, apenas um passo silencioso em outra direção. Ele me recebeu com aquele aperto de mão que já tinha visto divórcios demais, homens demais achando que eram os primeiros a chegar com uma história de traição. Mantive simples, expondo os fatos, não as emoções. Ele assentiu, fez perguntas, anotou datas e nomes. Pela primeira vez em semanas, senti algo mudar, não raiva, não alívio, mas a certeza de um caminho começando a se formar. Quando cheguei em casa naquela noite, minha filha estava à mesa da cozinha, com o celular na mão. Ela não levantou os olhos quando disse, a mamãe falou que você está sendo difícil. Que não quer nem conversar sobre o que deu errado. Fiquei parado um instante, vendo ela escolher a narrativa da mãe sem hesitar. Não discuti. Se foi isso que ela te disse, respondi de forma calma, então é nisso que você vai acreditar. Ela franziu a testa pelo tom, não pelas palavras, mas não insistiu. Estava claro de que lado sua lealdade estava, pelo menos por agora. Minha esposa entrou momentos depois, a confiança dela preenchendo o ambiente. Harold, falei hoje com o corretor. Vamos colocar a casa à venda no mês que vem. Não faz sentido ficar enrolando. Não perguntou, foi apresentado como fato, como se já fosse ela quem segurava a caneta para assinar tudo. Assenti uma vez. Se é isso que você acha. Ela sorriu, certa de que aquilo era rendição. Para ela, silêncio significava desistência. Não percebeu o cartão do advogado na minha pasta, nem o peso silencioso da preparação se acomodando no meu peito. Naquela noite, fiquei acordado, ouvindo o ritmo da casa. Cada estalo, cada zumbido da geladeira, cada carro abafado passando lá fora, tudo parecia diferente, como se o mundo estivesse se equilibrando enquanto eu finalmente escolhia não me deixar levar. Por tanto tempo, o silêncio tinha sido meu padrão. Agora, era deliberado. Uma ferramenta. Um escudo. Eu não precisava explicar cada pensamento a quem já tinha decidido quem eu era. A arrogância da minha esposa crescia a cada dia, alimentada pela certeza de que já estava no controle. Ela andava pela casa com leveza, fazia ligações em voz alta, ria da nova vida que se formava. Confundia minha contenção com derrota, mas dentro de mim, algo mais firme estava crescendo. Percebi que força nem sempre se anuncia. Às vezes, ela espera. Às vezes, se acumula em silêncio até o momento certo. E nesse silêncio,
Encontrei algo que não sentia havia meses: escolha. Não a ausência de poder, mas o uso deliberado dele. Eu não estava acabado. Nem de longe. A reunião foi marcada em um pequeno escritório no centro. Deixei minha esposa levar consigo a confiança, como se fosse uma armadura. Ela falava com o advogado em sussurros cortantes, já certa de que tinha garantido tudo. Minha filha sentou ao lado dela, silenciosa mas alinhada, ainda convencida de que eu era contido demais para resistir. Eu não tinha necessidade de discutir. Deixei que falassem primeiro. O advogado dela começou com uma certeza ensaiada. Dada a longa atuação de sua cliente no lar, ela tem direito à residência, às contas e a apoio adicional daqui em diante. Apenas assenti, esperando. Meu advogado olhou para mim e então colocou sobre a mesa os documentos que eu havia preparado em silêncio. O Sr. Harold é proprietário da vila de forma independente desde antes do casamento. Foi adquirida à vista, registrada apenas em seu nome, e nunca misturada a bens comuns. Legalmente, continua sendo dele e não pode ser reivindicada em nenhum acordo. A mudança no ambiente foi quase imperceptível no início. A expressão da minha esposa congelou e depois se aguçou, como se tivesse acabado de ser informada de que as regras haviam mudado no meio do jogo. Isso não é possível, disse rapidamente, a voz carregada de incredulidade. Morei lá por anos. Falei então, com calma. Sim. Você morou lá. Mas morar em um lugar não é o mesmo que possuí-lo. Minha filha finalmente se virou para mim, as sobrancelhas franzidas, a confusão transbordando no tom. Pai, por que não disse nada? Olhei para ela, firme. Porque silêncio nem sempre é rendição. Às vezes é preparação. O advogado da minha esposa remexeu nos papéis, confirmando os detalhes, a segurança inicial se dissolvendo. Pigarreou. Parece, de fato, que a vila é propriedade separada. Isso muda bastante a situação. Ela se inclinou à frente, a raiva faiscando. Você acha que uma casa vai mudar o resultado? Não pode simplesmente ficar aí. Interrompi-a com firmeza tranquila. Não preciso gritar. Fatos são mais altos que ruído. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer discussão. Minha filha me encarava, a realização surgindo de que eu não tinha sido passivo, apenas deliberado. Minha esposa, pela primeira vez em meses, parecia abalada. Meu advogado prosseguiu com precisão medida. Além da vila, o Sr. Harold manteve todos os direitos sobre sua aposentadoria. Sua cliente também não pode tocar nisso. O que resta é negociar o que de fato é compartilhado, não o que foi presumido. Recostei-me, deixando o peso dessas palavras se assentar. Não comemorei, não sorri com desdém. Apenas deixei a verdade se sustentar sozinha. A força não estava em elevar a voz. Estava em escolher exatamente quando e como falar. Quando saímos do escritório, minha filha caminhou ao meu lado, mais silenciosa que antes. Não disse nada, mas senti seu olhar sobre mim, como se recalibrasse tudo o que achava saber sobre o próprio pai. E isso, para mim, já bastava. Eu sentei em silêncio depois que os papéis foram assinados, ouvindo apenas o leve arrastar de cadeiras enquanto o lado dela juntava suas coisas. O que deveria ser a vitória dela terminou em silêncio, e a única coisa que eu carregava comigo não era ressentimento, mas uma calma firme. Ela saiu com menos do que esperava, mas eu saí com o que realmente importava, minha dignidade, minha autonomia, minha paz. Essas eram coisas que ela havia descartado como fraqueza, mas no fim foram justamente o escudo que me manteve de pé. Minha filha demorou a sair, hesitante. Seus olhos buscavam os meus, como se tentasse conciliar o pai que pensava conhecer com aquele que se revelou na hora final. Por que você não me contou? Ela perguntou baixinho. Eu sustentei o olhar dela sem raiva. Porque certas verdades não se ensinam com palavras. Só são compreendidas quando o tempo torna impossível ignorá-las. Ela mordeu o lábio, dividida entre a lealdade à mãe e o desconforto do que acabará de presenciar. Eu podia ver o peso sobre ela, culpa, confusão, amor, tudo entrelaçado. Por um instante, pensei em insistir no ponto,
lembrá-la de todos os momentos em que escolheu o silêncio quando eu era ignorado. Mas de que adiantaria? Feridas se fecham de outra forma quando não são reabertas. Em vez disso, eu disse, você não precisa escolher entre nós. A vida fará isso por você, de maneiras que nenhum de nós pode controlar. Eu não vou pedir que tome partido. Só peço que se lembre do que viu hoje. Ela baixou os olhos, e a voz tremeu. Achei que você tinha deixado tudo escapar. Achei que não tinha lutado. Balancei a cabeça suavemente. Nem toda batalha é barulhenta. Às vezes o silêncio é a lâmina mais afiada. O que eu preservei não foi fraqueza, foi paciência. E a paciência tem sua própria força. Os ombros dela se abaixaram, como se carregassem menos do que antes, embora eu soubesse que as perguntas ficariam com ela muito tempo depois de eu sair daquela sala. Ela reviveria este momento na mente, talvez com arrependimento, talvez com alívio. Mas isso cabia a ela resolver, não a mim exigir. Quando enfim se levantou, ela sussurrou, desculpa, pai. Eu estendi a mão, sem apertar, apenas firme. Não peça desculpas. Só seja mais sábia do que ontem. Isso basta. Ela sentiu, olhos marejados, antes de se afastar. Eu a vi sair, a figura pequena na distância, e não senti amargura em sua partida. Ela ainda era minha filha. O resto se revelaria com o tempo. Quando a sala esvaziou e o ar ficou mais leve, permiti a mim mesmo o menor dos sorrisos. Não de alegria, não de triunfo, algo mais silencioso, mais profundo. Força, conquistada não pela raiva, mas pelo silêncio, paciência e clareza. E isso, percebi, já era mais que suficiente.